Como é bom, meus irmãos, vivermos esse clima de missões, né? Uma igreja missionária é uma igreja viva, uma igreja bonita. E eu, quando cheguei aqui ontem e vi essa decoração que a Sara, junto com a Denise, o Paulo, a Sueli estavam fazendo aqui, eu fiquei impressionado. Nossa, que lindo! Como é bonito a gente ver as bandeiras, lembrar das nações do mundo e das dificuldades. Essa semana ouvimos notícias difíceis, não é verdade? Do que está acontecendo lá no Irã, o retorno dos ataques do Irã também sobre Israel, e essas coisas que giram ao redor dessas guerras modernas que acontecem. Isso entristece tanto o nosso coração, mas infelizmente o mundo é assim, ele vai de mal a pior. E a única esperança que o mundo tem é Jesus Cristo. Ele é a esperança. Sem Ele não tem saída para esse mundo. Mas é bom demais nós começarmos hoje a falar sobre missões, sonhar com isso, pedir que a graça de Deus possa alcançar as nações através das nossas vidas e das nossas ofertas. Eu tenho caminhado com os irmãos desde o domingo passado numa série de pregações, 8 mensagens, onde nós vamos falar sobre os nossos olhos. Jesus falou lá em Mateus, capítulo 6, verso 22, que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. O que Jesus estava querendo dizer é que muitas das dificuldades que temos em nossa vida, temos porque nós detemos nossos olhos naquilo que não devíamos deter. E na última semana, então, tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma mensagem sobre o olhar do desejo. Quando nós nos permitimos olhar demais para algo e aquilo toma lugar no nosso coração, se torna um desejo, e o desejo fora da vontade de Deus, uma vez concebido, gera o pecado. E o pecado, por sua vez, gera a morte. E hoje eu quero continuar em mais uma mensagem dessa série, falando sobre o olhar da saudade. Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Se você aí, dentro da sua cabeça, pudesse vasculhar a sua mente, o seu coração, e lembrar de alguém que foi importante na história da fé, de quem que você lembraria? Se você pudesse, talvez, trazer à memória agora alguém que fortaleceu a sua vida espiritual. Talvez alguns dos irmãos aqui agora estão lembrando de algum personagem bíblico, talvez de Jó, que falamos hoje de manhã. Puxa vida, Jó fortalece minha fé. Lembrar dele deixa o meu coração animado. Talvez alguém aqui mais teológico diga, o apóstolo Paulo, ele foi um homem de fé. Ao lembrar dele, a minha fé é fortalecida. Como é gostoso lembrar dele. Talvez você esteja lembrando de uma pessoa que foi da sua vida cristã. Talvez uma pessoa que nem está mais aqui, mas que influenciou tanto a sua vida de fé, que abençoou tanto a sua vida. Talvez eu pudesse lembrar da irmã Eloá Brizolara, uma irmã lá da Primeira Igreja Batista de Pelotas, que há mais de 50 anos tem um culto na casa dela toda quarta-feira. Casa simples. A casa dela é aquela casa de pobre, um trem, né? A casa tem 40 metros de comprimento por 5 de largura. E ela bota 2 fileiras de cadeira e recebe o povo para pregar o evangelho há mais de 50 anos, toda quarta-feira. Talvez lembrasse dos pastores que marcaram minha história. O pastor que pregou no dia que eu conhecia Cristo, o pastor que pregou no dia em que recebi o meu chamado, a minha vocação pastoral. Talvez os pastores que me abençoaram ao longo da minha caminhada. Você talvez esteja lembrando de pessoas aí, que fortaleceram a sua vida. Mas é interessante, que quando a Bíblia nos diz para lembrar de alguém, ela nos fala para lembrar de alguém muito improvável. Que eu tenho certeza que não passou na sua cabeça. E que eu tenho certeza que também não passou na minha. Abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 17, verso 32. Evangelho de acordo com Lucas, 17, 32. Lucas 17, 32. Na nova versão transformadora da Bíblia diz assim: lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Talvez se você tem uma Bíblia de Almeida, está escrito bem assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha por que a Bíblia nos manda lembrar desta mulher. Tanta gente vitoriosa na Bíblia,
tantas pessoas que fizeram tantas coisas maravilhosas, mas o Senhor Jesus, falando com seus discípulos, ele diz: não esqueçam da mulher de Ló, porque a história dela é uma história que deve ecoar no nosso coração. E a história da mulher de Ló tem tudo a ver com o olhar da saudade que eu quero trabalhar com os irmãos esta noite. Então vamos ler a história da mulher de Ló. Vamos para Gênesis capítulo 19 agora. Dos versos 15 a 29 nós vamos ler. Gênesis capítulo 19, dos versos 15 a 29. Gênesis 19, 15. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas, a calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo, é um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei a seu pedido, não destruirei o vilarejo. Mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia, e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície, em direção a Sodoma e Gomorra, e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Amém? Perceba que história estranha desse homem chamado Ló, que era sobrinho de Abraão, aquele que é chamado na Bíblia de o pai da fé. O texto nos narra 2 pessoas olhando para essas cidades, Sodoma e Gomorra. Nós vemos de um lado Abraão, que depois de ver aquela fumaça toda, sentir talvez o cheiro de chamuscado, desce até a planície e olha para o vale e vê a cidade de Sodoma e Gomorra ainda em chamas. A fumaça sobe como de uma fornalha e Abraão olha para aquilo e fica assustado. E com ele nada acontece. Mas, por outro lado, nós vemos um conselho claro dos anjos do Senhor para Ló e sua família, dizendo: vão, corram, fujam para as montanhas e não olhem para trás. Então, logo eles chegam na cidade de Zoar. Essa mulher, então, tomada por uma curiosidade, tomada por um desejo estranho, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, o texto da Bíblia nos diz que ela se transforma numa coluna de sal, numa estátua de sal. É como se ela ficasse paralisada e os átomos do seu corpo assumissem outra forma, milagrosamente, porque ela desobedeceu aquilo que os anjos do Senhor haviam ordenado para ela. Perceba que o erro não era olhar para Sodoma e Gomorra, mas o erro era
como olhar para Sodoma e Gomorra. Abraão certamente olhou para aquelas cidades com misericórdia, com temor, dizendo: será que Deus fez aquilo que eu pedi e salvou o meu sobrinho Ló? Ao tempo que a mulher de Ló, quando olha para trás, ela não olha com o olhar, o mesmo olhar que Abraão olhou, mas ela olha para trás com o olhar de saudade, dizendo assim: aquela era a minha cidade, como será que está minha casa, como será que estão os meus vizinhos, como será que estão as coisas lá, eu vou dar uma olhadinha porque eu quero saber se um dia eu poderei voltar para aquele lugar do qual os anjos do Senhor me mandaram sair. É bem verdade, meus irmãos, que olhar para trás é uma coisa que nós precisamos nos atentar na nossa vida cristã. Jesus não falou apenas que nós devemos lembrar da mulher de Ló, mas certa vez ele falou que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus, porque a nossa jornada, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás fico e avanço para as que estão diante de mim, buscando o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O livro de Hebreus diz: olha, eu olho para o alvo, mantenho meus olhos no alvo que é o Senhor e caminho para Ele. Esse é o objetivo da vida cristã. Então, quando nós vemos nesse texto essa mulher olhando para trás, nós vemos algo que de fato aconteceu e que está narrado nas Escrituras Sagradas, mas nós aplicamos essa realidade a uma verdade espiritual da minha vida e da sua vida, porque nós também somos tentados a focar os nossos olhos naquilo do que temos saudade, e isso pode nos impedir de viver o que Deus tem para as nossas vidas. A história de Ló é bem conhecida dos irmãos que já leram, possivelmente, Gênesis muitas vezes. Os irmãos sabem que o pai de Ló morreu quando ele ainda tinha tenra idade. Então, quando Abraão e Terá são chamados para sair da terra de Ur dos Caldeus e rumar a uma terra que Deus lhes mostraria, Ló vai com eles. E Abraão tem Ló como que um filho. E à medida em que Abraão vai se estabelecendo na terra que Deus vai trazendo Abraão para se estabelecer, Abraão e Ló vão prosperando. Até que chega o capítulo 13 de Gênesis. Lembra desse capítulo? Há uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Porque os recursos da terra estavam acabando, porque a prosperidade deles era enorme. E então Ló chega para Abraão e diz: Abraão, eu não quero mais andar contigo. A partir de agora nós vamos nos separar, os recursos que a terra promove já não são possíveis para nós dois. Você já viu gente brigando por causa de riqueza? Assim como tem gente que briga por causa de pobreza, tem gente que briga por causa de riqueza. Ao invés de Ló dizer assim: nós já temos o suficiente, os nossos animais comem todo o pasto, então relaxa, trabalha um pouquinho menos, acalma o coração, acalma os ânimos entre os pastores e vamos caminhar juntos como nós sempre caminhamos. Ló, obstinado, fala para Abraão: não quero, nós precisamos nos separar, é hora de eu seguir o meu caminho. E então Abraão, que tinha Ló por filho, diz: escolha a terra que você quer, se você for para um lado eu vou para o outro. E Ló então olha para a planície, e ele vê aquela planície fértil, cortada por um rio, onde a grama floresce melhor, onde as coisas são melhores, e ele diz: eu escolho aquela região. E então Abraão fica com a região montanhosa, uma região pior para criar os animais, para criar o gado, mais trabalhosa. E Abraão era um homem velho. E Ló, que era um homem jovem, se achando esperto, escolhe as terras da planície, e vai para a planície, onde ele pensa que a prosperidade dele aumentará. Só que ele esqueceu de um detalhe: a planície é um lugar onde muita gente quer morar. E lá naquela planície onde ele foi morar, já haviam cidades. E cidades extremamente perversas. O texto da Bíblia vai narrando que há uma guerra naquela planície, onde Ló começa a morar. E então Ló é raptado, lembra dessa história? E ele é levado para longe, e Abraão tem que juntar 318 guerreiros dentro do seu grupo de pessoas. Perceba, Abraão não tinha um exército. Abraão não era um líder militar, ele tinha funcionários. Talvez até mesmo aqueles pastores que haviam brigado com os pastores de Ló.
juntou 318 homens e foi em guerra para resgatar seu sobrinho Ló, resgatou seu sobrinho Ló, o trouxe de volta. E Ló voltou para Abraão, para as montanhas? Negativo, ele continuou na mesma planície. As cidades de Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas por sua perversidade. E lá estava Ló, obstinado, vivendo naquele lugar que alguém que conhece o Deus verdadeiro não deve viver. Então, os anjos do Senhor vão até a tenda de Abraão. Abraão é um gentleman, é uma pessoa especial. Quando ele vê aqueles homens chegando, ele os recebe, serve uma refeição para eles, se preocupa com eles. E então aqueles anjos do Senhor que estão passando pela tenda de Abraão dizem assim: vamos contar para Abraão o que a gente vai fazer? Nós estamos de passagem por aqui, Abraão, porque nós estamos descendo para o vale, nós vamos entrar na planície e vamos destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado desse povo subiu até as alturas e ele não é mais suportável para nós. E Deus então vai destruir as cidades de lá. E Abraão então, com o coração pesado, lembra que lá naquelas cidades perversas está o seu sobrinho Ló. E aí tem aquele texto que nós conhecemos da Bíblia, lembra? Abraão começa a dizer: mas se tiverem lá 50 justos, vão destruir os justos com os infiéis? E o anjo fala: se tiver 50 justos, a gente não destrói. Os anjos do Senhor sabiam que não havia 50 justos lá. Mas e se tiverem 30? E se tiverem 20? E se tiverem 10? Moral da história, não tinha nenhum justo naquela cidade. Nem Ló, a quem Abraão queria salvar. Mas por fim, o anjo do Senhor diz: tá bom, eu vou salvar o seu sobrinho Ló. E então a narrativa bíblica nos diz que um anjo fica ali conversando com Abraão, chamado de o anjo do Senhor, quem sabe uma teofania, uma aparição da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, os teólogos discutem sobre isso. Mas enquanto os dos anjos ficam ali, dando a Abraão a promessa do filho prometido, os outros dois descem para Sodoma e Gomorra. E ao chegarem na cidade, a perversidade é terrível. Os homens daquela cidade querem abusar sexualmente dos anjos. Ló tem que colocar eles para dentro de casa, é uma situação dificílima. E os anjos então dizem: acabou, Ló, pegue suas coisas e suma daqui. Esse lugar não é lugar para você e sua família. Corram daqui, não olhem para trás, sumam desse lugar. Mas o texto diz que no meio dessa tarefa de sair desse lugar que é a expressão do mundo e ir para o lugar de proteção e cuidado para onde os anjos do Senhor o enviaram, há uma série de problemas, porque esse olhar da saudade acompanha Ló, sua esposa e suas filhas. Eu quero destacar algumas coisas desse texto rapidamente para a nossa reflexão, e eu gostaria que você pensasse nisso. Se você tem se permitido olhar para as coisas do passado, sejam as coisas que você viveu antes de conhecer a Cristo, sejam as coisas que você já viveu espiritualmente que foram proveitosas no passado, mas se por algum motivo essas coisas que você viveu no passado não estão travando você de viver coisas novas com o Senhor, talvez não estão impedindo você de seguir o caminho que Deus tem para você, e se você perceber isso, no final nós vamos orar e você poderá consagrar a sua vida ao Senhor. Em primeiro lugar, eu quero destacar que o olhar saudoso faz a gente hesitar em sair. O medo da mudança. Os anjos do Senhor foram até a casa de Ló porque tentavam salvá-lo. Chamaram Ló e disseram: corra, suma daqui. Ló obedece? Ele fica: mas será, hein? Será que vai destruir mesmo? Como é que vai destruir uma cidade inteira? Será que isso vai dar certo mesmo? E ele fica resenhando para sair, resenhando para atender a voz daquilo que os anjos estavam falando para ele, ao passo de os anjos terem que pegá-lo pela mão, ele com a sua mulher, suas filhas, correr com eles até o portal da cidade, e lá fora da cidade dizer: corram, sumam, não olhem para trás, vocês não podem mais ficar aqui. Ló estava tão acostumado com aquela realidade, que ele não queria essa mudança. Ele ficou hesitoso, porque ele gostava daquele lugar. De alguma forma, Sodoma e Gomorra ocupavam lugar no coração de Ló. Muitos de nós, meus irmãos, estamos hesitantes naquilo que o Senhor deseja que nós façamos,
porque nós também estamos presos ao passado e com medo das mudanças que Deus requer de nós. Eu ando no meio de muitos homens, e quando eu ando com os homens, às vezes eles começam a contar suas proezas. Assim, quando eu era jovem, e começa aquelas histórias, né? E às vezes nas rodas que eu estou, eu tenho que acalmar eles um pouquinho e falar, calma, 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 menos. Porque chega uma hora em que começa a lembrar das coisas do passado, né? Das namoradas que teve, dos lugares que foi, das experiências que viveu. E quando vê, parece que está gostando daquilo, lembrando daquilo com gosto, com uma espécie de saudade, com uma espécie de lembrança. E meus irmãos, essas lembranças que se mantêm afetivas no nosso peito, são às vezes aquilo que nos impede de assumir o comprometimento que Deus espera de nós. O apóstolo Paulo disse certa vez, eu considero tudo como perda, porque eu reconheço que Cristo é superior a todas as coisas. O meu passado não importa mais. O apóstolo Paulo fala das coisas do seu passado, mas ele não fala como quem se orgulha, mas ele fala dele dizendo, eu sou o pior dos apóstolos. Sabe por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. O meu passado me condena. E o apóstolo Paulo se descola daquilo que ele viveu no passado. Quando nós estamos muito apegados ao passado, nós temos dificuldade de mudar. A gente diz assim, eu estou acostumado com isso desse jeito, eu estou acostumado a fazer assim, eu não quero mudar. E meus irmãos, a vida anda sempre para frente. O nosso para-brisa tem que ser maior do que o nosso retrovisor. Você já viu um carro que o retrovisor é maior que o para-brisa? Porque o objetivo do carro é ir para frente. O para-brisa tem que ser grande para ver o que está à frente. O retrovisor é pequeno, porque a gente precisa olhar para trás só de vez em quando para lembrar de alguma coisa. Mas o objetivo da vida é para frente. Por isso, não fique tão saudoso das coisas do passado, porque você nem sabe se você já viveu o melhor dia da sua vida. Às vezes você olha para trás dizendo assim, os meus melhores dias já foram. Como é que você sabe? Como você sabe se Deus não vai fazer algo especial na sua vida e a melhor parte da sua vida ainda vai acontecer? Nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus quer fazer. Que não sejamos como Ló, que o anjo teve que sacudir ele, agarrar ele, arrastar ele para fora da cidade, porque ele estava tão apegado àquilo. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que o olhar saudoso nos faz parar no meio do caminho. A ordem do anjo era muito simples. Corram, vão embora, e não olhem para trás, não parem em lugar nenhum, e não olhem para trás, não façam nada diferente disso, vocês só precisam ir para a frente. Quando vocês chegarem ao lugar seguro, lá eu vou cuidar de vocês e dar outras instruções daquilo que vocês precisam para continuar. Mas a verdade é que em determinado momento, aquela mulher para. Olha as nuances do texto. O texto nos diz que os anjos encontram Ló e sua família, ainda não havia raiado o dia. Estava chegando a hora do dia raiar. E eles vão lá na casa de Ló e falam, vamos sair daqui. Ló começa a resenhar, eles pegam Ló e levam para fora da cidade e diz, corram. A cidade de Zoar ficava aproximadamente 6 quilômetros, de 6 a 15 quilômetros de Sodoma e Gomorra. Então era uma caminhada que podia ser feita em menos de 1 hora. De tal forma que quando eles chegam na cidade de Zoar, o texto aí diz que os primeiros raios de sol estavam surgindo. Então era um desafio curto, era uma jornada curta. Caminha 1 hora sem olhar para trás, é só 1 hora. Caminha para lá, vai lá, só 1 horinha sem olhar para trás. Façam isso, por favor. A cidade de Zoar recebeu esse nome porque Zoar quer dizer pequeno. Então, quando Ló fala para os anjos, tem um pequeno vilarejo aqui perto, e ele vai para aquele vilarejo, a partir daquele tempo o vilarejo então recebe esse nome de Zoar, que é a palavra pequeno na língua hebraica. Então, era algo simples, algo rápido que os anjos, uma instrução rápida que os anjos deram, mas aquela mulher não se segurou e ela olhou para trás. Nós não sabemos o que a motivou para olhar para trás.
Possivelmente ela estava curiosa, queria saber o que aconteceu, mas certamente ela queria ver se aquilo que os anjos disseram aconteceu realmente. Talvez dúvida no coração: será que os anjos vão mesmo destruir a cidade? Talvez vontade de voltar para sua casa, para suas coisas. Ela olha para trás e ela automaticamente é transformada numa estátua de sal. Percebam, meus irmãos, que algo fenomenal aconteceu sobre Sodoma e Gomorra. Alguns estudiosos vão dizer que foi um vulcão que havia naquela região, que entrou em erupção e então cobriu a atmosfera próxima com densas nuvens, e aqueles gases condensados então se inflamaram e se tornaram fogo e detritos que caíram sobre a cidade. E talvez em Sodoma e Gomorra tenha acontecido algo semelhante àquilo que aconteceu na cidade de Pompeia, a qual nós podemos ainda visitar os escombros das pessoas que foram surpreendidas com aquela chuva de fogo do vulcão que ali eclodiu. Mas independentemente se foi algo desse tipo, ou se foi algo completamente miraculoso, Deus mandou fogo do céu mesmo e destruiu as cidades, Deus fez exatamente o que os anjos disseram para Ló que Deus faria. Mas por algum motivo, eles olham para trás. Meus irmãos, quem vive olhando para trás, fica parado, não avança, para no meio do caminho. Então nós precisamos aprender com o Senhor, que nós precisamos pesar na nossa vida o que vale a pena, e entender que se nós olhamos para a realidade que estamos vivendo, e sentimos no nosso coração falta de algo que está no nosso passado, nós precisamos avançar para aquilo que o Senhor quer para nós, sem parar no meio do caminho. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão paradas. E na vida cristã é triste dizer isso, mas parar sempre é retroceder. Quando você para, sem perceber, você está voltando para trás, porque as coisas continuam avançando, e se você para, você automaticamente retrocede. Então, meus irmãos, a vontade de Deus para nós não é que nós fiquemos parados, olhando para trás com saudade, mas que nós obedeçamos aquilo que Ele pediu de nós. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar nesse texto, que o olhar saudoso pode nos fazer desobedecer aquilo que Deus nos mandou fazer e experimentar coisas difíceis em nossas vidas. Perceba que houve uma desobediência nesse caminho. A mulher de Ló olhou para trás. E isso gerou um problema danado. Se você continuar lendo aí na sua Bíblia, o verso 30 em diante, você vai ver que tem uma história esquisita ao redor dessas filhas de Ló, né? Quando os anjos chegam na casa de Ló e os homens querem abusar dos anjos, o que Ló fala para os homens que querem abusar dos anjos? Eu tenho aqui 2 filhas que são virgens, e eu posso dá-las para vocês, mas não abusem dos meus convidados. Os homens de Sodoma querem as filhas de Ló? Se você ler aí, a partir do verso 30 do capítulo 19, você vai ver, o comportamento das filhas de Ló é comportamento de mulher virgem, sim ou não? Esquisito, não é? Porque diz o texto da Bíblia que depois que aquela mulher morreu, Ló saiu da cidade de Zoar, porque Ló era um cara complicado. Se você estudar a vida dele, você vai ver que ele está sempre querendo se mudar, sempre querendo ir para outro lugar diferente, nunca está feliz onde está. Conhece gente que é assim? Muda a cada 6 meses, a cada 1 ano, está mudando sempre, não consegue se adaptar a lugar nenhum. Ló era meio assim. Então ele não fica muito tempo ali em Zoar, ele decide ir com as filhas dele morar numa caverna. E aí lá não tem ninguém, e as filhas dele dizem, puxa, como que nosso pai terá descendência assim? E então vem uma ideia brilhante na cabeça delas. Uma ideia tão profunda que cheira a enxofre. A filha mais velha diz assim, vamos dar de beber ao nosso pai essa noite. E essa noite, eu me deito com ele. Na noite que vem, a gente bebeda dele de novo, e você, a filha mais nova, se deita com ele. A origem dos amonitas,
e moabitas, o incesto de Ló com suas filhas. Vocês percebem o que uma desobediência, o que esse apego ao passado cria na vida das pessoas? Ló e sua família haviam saído de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não tinha saído deles. A realidade daquela cidade, a realidade daquelas coisas, e não tem Abraão que interceda por eles, que possa resolver o problema que está diante deles, é só eles que podem resolver. A mulher olha para trás, as filhas são perversas, Ló faz um monte de coisa errada. Há algo esquisito neles, porque eles não conseguem tirar Sodoma e Gomorra de dentro do coração. Meus irmãos, nós precisamos aprender com isso, que se nós não obedecermos aquilo que Deus nos pede, nós vamos acabar trazendo coisas do passado que vão nos afetar por longos períodos da nossa vida. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas que são assombradas pelo seu passado, assombradas por lembranças ruins que têm da sua infância, assombradas por momentos difíceis que viveram ao longo da sua vida, assombradas por circunstâncias que enfrentaram, e elas não conseguem se desligar do passado, e isso fica atormentando a mente delas. Mas assim como isso acontece negativamente, isso acontece positivamente também. Tem pessoas que tiveram uma perda, às vezes, vivem um luto e não conseguem jamais fechar esse luto, ficam com aquela saudade, aquele sentimento de perda, aquele vazio a vida toda, e não permitem que o Senhor trate, que o Senhor cure, que o Senhor renove. É difícil demais, meus irmãos. Mas Deus pode tratar, nós precisamos nos abrir para o tratar de Deus, para o mover de Deus. Existem pessoas que olham, eu conheço algumas pessoas que são assim, que tiveram um pastor, que foi pastor dele quando ele era adolescente. Foi o único pastor que essa pessoa teve na vida. Porque todos os outros pastores que vieram sobre a vida dela, nenhum era igual ao pastor Frederiquinho lá. Entendeu? Então eu não aceito que ninguém tenha autoridade sobre mim, porque o meu pastor é aquele pastor que me batizou quando eu tinha 13 anos de idade. Pessoas apegadas. Pessoas que dizem assim, não, na realidade na igreja, a eclesiologia tem que ser eclesiologia igual ao do passado, as músicas que tem que cantar tem que ser as do passado, as coisas que tem que fazer tem que ser as do passado. Meus irmãos, a história é muito importante. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos, valorizem as vossas tradições. As tradições são importantes demais. Sobre ela nós estamos construindo a nossa história. Nós honramos as nossas tradições, lembramos do nosso passado, lembramos das nossas coisas, mas é para frente que se anda e nós precisamos perder esse olhar saudosista. Às vezes converso com algumas pessoas e eu penso que no passado nem pecado tinha. Que eu converso às vezes com algumas pessoas que falam assim, quando eu era jovem não tinha essa pederastia que tem hoje em dia. As pessoas se respeitavam, tá? Aí eu converso com outras pessoas da mesma idade que dizem, na minha época era assim também, os meninos eram tentados, as meninas faziam coisa errada. Meus irmãos, a gente lê a Bíblia, a gente vê que lá na época de Abraão, quase 4.000 anos atrás, já era tudo igual, tudo a mesma coisa. Os convívios das pessoas, os arranjos que as pessoas se metem, as ideias que têm, os esquemas que fazem. Meus irmãos, não podemos santificar o passado. Nós precisamos colher dele o que é bom e andar para a frente. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E Jesus disse para mim e para você, não esqueça da mulher de Ló. Lembre dela, para que você não seja também alguém que põe seus olhos no passado e não enxerga o que está diante de você. Amém? Vamos orar por essa palavra? Feche seus olhos. E juntos nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que vem ao encontro dos nossos corações essa noite. Obrigado porque através da história de Ló e de sua família, nós podemos aprender coisas importantes para a nossa vida. O Senhor Jesus poderia ter nos mandado lembrar de muitas pessoas, mas o Senhor nos mandou lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás e pôs tudo a perder por isso. Jesus amado, eu quero pedir que o Senhor não nos permita ser assim. Pessoas apegadas demais ao passado. Seja os traumas que ficaram para trás,
seja as experiências que vivemos, seja as saudades que não nos edificam, mas nos atrapalham de avançar. Ó Senhor, reconhecemos diante da Tua palavra que olhar para o passado pode nos fazer parar no presente. Então pedimos, Senhor, nos dá força, nos dá visão, nos dá capacidade de colher o que é proveitoso do passado e andar para frente, para onde o Senhor nos chamou. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.